Oi, pessoal. Tempo de ficar quieto. Eu fiquei quieta aí esses dias. Tempo de falar. Hoje eu tô fazendo bastante vídeos. Quero falar pra vocês. Na hora que eu tava aqui revendo o meu vídeo, soltar que o cabelo tava preso. Agora, o que vai acontecer? Estamos perto do parto. Quando acontecer esse parto, não vai ter bebê nenhum nesse parto. Porque é a volta de Jesus. Como é que você sabe que ainda não temos mais 3 anos, não temos mais isso e aquilo? Olha, pelas profecias bíblicas, principalmente pelo rio Eufrates. Se você encontrar ele ali perto de Israel, me fala, porque aquela região toda tá seca. Você consegue observar do lado de Israel para o lado deles. O lado deles é seco, virou um deserto, e o lado de Israel está produtivo. Eles têm maquinários que transformam a água salgada em água doce, potável, até para regar as suas plantas e a sua comida. Israel produz sua própria comida. Eles inventaram o tomate cereja, que eu amo. Então, habilidosos. Também eles têm as tamareiras, que levam de 80 a 100 anos para produzir um fruto. E agora eles estão colhendo, porque eles plantaram há 100 anos atrás. O que eu estava falando sobre as gerações. Meu avô morreu com 101 anos. Agora esse ano. E ficou a casa de herança para os filhos. São 10 filhos. Minha mãe é uma dessas filhas que herdou essa herança. Eles vão vender? Eles vão repartir herança? Não. E fica aquela confusão toda que toda a família brasileira tem, né? Hoje em dia os jovens estão buscando trabalhar com a internet e comprar sua própria casa, porque se depender dos irmãos para dividir herança, eles não têm lugar para morar e ficam na rua, né? Tanto o casal, né, o marido, quanto a esposa, né? Quando não se divorciam e os filhos ficam sem nada, assim como a Bíblia fala. Um mau negócio faz com que os filhos fiquem de mãos vazias. É muito importante tudo que eu tô falando aqui com vocês, e o tempo todo o inimigo fica falando pra eu calar a boca. Eu tenho que falar porque tá acabando o tempo. Como eu falei para vocês, se vocês não conhecerem a datação, o relógio de Deus que está girando conforme as semanas e o dia que está passando, agora são exatamente 2 horas da tarde e 39 minutos. Então, o tempo está passando de Deus, as profecias estão se cumprindo, as contrações do parto estão aumentando, vai pressionar a terra, principalmente na região da barriga, que é no mar Mediterrâneo. Você pode ver até no mapa que o mar Mediterrâneo parece uma bolsa, que não tem nada dentro, como se fosse a bolsa da barriga, né? A bolsa que protege o bebê, mas não tem nenhum bebê lá, porque é profético isso. E Deus, ele é espírito, ele transforma o espiritual para o físico, né? Tanto que nos fez fisicamente, né? Biologicamente, carne e osso. Isso dói. Por quê? Porque eu sou carne e osso. Se eu beliscar o meu espírito, eu também sinto dor, sabia? Se você for para um lugar espiritual para sentir dor, você vai sentir dor. Aqui, ó. Tá doendo. Mas quem tá doendo? A minha carne. Mas para eu atingir o meu espírito, você tem que estar num ambiente espiritual com uma arma espiritual. Essas teorias que não estão na Bíblia, que não estão trazendo o homem a olhar o relógio do juízo final, quer dizer, os cientistas, eles têm um relógio do juízo final deles,
e dizem não acreditar em Deus. Mas quem criou o relógio do juízo final foi Deus. Eles fizeram algo para tirar a concentração do homem para com Deus. Deus não foi criado por ninguém. Você é um ser humano, você é pó. Lembre-se que você é pó. Você criou essa caneta, o homem. Você não, mas quem criou a caneta? O homem criou essa caneta, ela vai virar pó. Tá? Todo homem vai virar pó. Ah, eu sou melhor que você. Pó. Tu vai virar pó. Ah, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho faculdade. Você não vai levar nada disso para depois que você se transformar em pó. Você vai passar por um julgamento final. O tempo está passando na Terra. O sol está descendo, tá bom? E a lua está subindo. O sol descendo e a lua subindo. O sol descendo, a lua subindo. O dia sobe e desce. O sol. Papai do céu vai lá e ó, plim, apaga a luz. Você vai dormir para acordar num outro dia. E lá na eternidade não haverá esse tempo. Lá na eternidade seremos um só com o Pai. Quero conversar com os apóstolos. Quero ter a liberdade de falar de Jesus em todos os lugares, porque aqui na Terra não há essa liberdade, né? Lá eu vou poder conversar de Jesus, eu vou poder conversar com os meus irmãos. Eu vou poder perguntar para Paulo como é que foi, com certeza. Porque eu não vou lembrar do que aconteceu aqui na Terra. Sim, você não vai lembrar dos seus pecados, porque serão apagados. Mas o que você fez para evangelizar, para crescer, o que você escreveu. Paulo escreveu a Bíblia e ele não vai lembrar que ele escreveu os livros da Bíblia. Noé não vai lembrar que ele escreveu. Moisés não vai lembrar que escreveu sobre Noé, porque foi Moisés que escreveu bem os primeiros livros da Bíblia, né? Moisés não vai lembrar. Vai lembrar sim, eu vou conversar muito com ele, eu vou querer que Deus me mostre como foi a criação do mundo, qual era o tamanho dos dinossauros, e vou querer conhecer tudo o que aconteceu e tudo que eu não conhecia aqui. Eu nunca vi um leão de verdade, eu sempre quis ir no zoológico, então eu vou conhecer tudo isso. Pode ter certeza que eu vou conhecer tudo isso na eternidade, eu vou ter eternidade para conhecer todas as coisas que eu não conheci na Terra, todos os meus irmãos, eu vou saber o nome de todos eles, porque eu já fui professora de criança e eu não lembro mais o nome de nenhuma delas. Então, lá eu vou ter uma boa memória, mas a memória para uma vida em santidade, com um corpo incorruptível, e não lembranças de um corpo corrupto, não lembranças de um corpo que peca, um corpo que sente, né? Então, tô avisando, porque o Espírito Santo que tá aqui na Terra, que está gritando no relógio da meia-noite, o Espírito Santo começa a gritar quando dá 1h da madrugada. O Espírito Santo já chamou durante 1h. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Chegou o horário da volta de Jesus, a porta fechou, você ficou, não se batizou, não aceitou a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não se consertou com Deus. E aí, gente, vai ser muito frio nos lugares frios, vai ser muito calor nos lugares com calor. As contrações estão ficando cada vez mais perto do parto. Essa representação é a volta de Jesus. E se a gente tiver mais 3 anos, eu vou continuar pregando sobre Jesus até o último dia do meu respirar. Porque eu nasci para isso, para adorar ao meu Rei dos Reis, que é de carne e osso, que me salvou e vai voltar para me pegar daqui, vai me tirar daqui, vai tirar eu daqui.